Olá e bem-vindos. Hoje, a gente tem um material que nos leva para um território bem denso, sabe? Um artigo do blog Mendigo Entre Mendigos, chamado Escatologia 7. Um tema e tanto. Pois é, o assunto é o fim dos tempos. Um tema que, bom, fascina e assusta há milênios. Então, o nosso objetivo hoje é mergulhar no que esse artigo diz que a profecia bíblica realmente é. E a primeira coisa que ele faz, o que eu acho ótimo, é já jogar pela janela aquela ideia de bola de cristal, né? Exatamente. O texto já abre com uma citação bem forte de Isaías, que diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Certo? Então, a premissa central é essa. A profecia, nesse contexto, não é um exercício de adivinhação. É a revelação de um roteiro que, já foi escrito. Não se trata de prever, mas de desvendar algo que já está determinado. Perfeito. É isso. E isso já cria uma tensão imediata com o nosso tempo, não é? O artigo fala do nosso profundo imediatismo. Sim, essa ânsia de saber o que vai acontecer amanhã, de ter respostas rápidas para tudo. Parece que a gente está sempre procurando por um spoiler da vida. Pois é, e é nesse ponto que o artigo traça uma linha muito, muito clara no chão. Ele argumenta que a profecia bíblica é o oposto fundamental de qualquer forma de adivinhação. Ele lista exemplos, né? Sim, ele lista búzios, cartas, astrologia e diz que a profecia não tem nada a ver com isso. A ideia é que o plano divino se desenrola de uma forma que, bom, independe do que a ciência, a filosofia ou até outras religiões pensam sobre o futuro. Ok, até aí a distinção parece clara. De um lado, a revelação divina, do outro, a curiosidade humana usando suas próprias ferramentas. Mas o artigo vai além, certo? Ele traz essa crítica para dentro do próprio campo religioso. Sim, e é aqui que o argumento fica mais afiado, sabe? O autor afirma que a mesma prática de adivinhação sobrevive em alguns círculos que se dizem cristãos. Só que com uma nova aparência. Exato. A alegação é que usar nomes como Jesus ou Espírito Santo para fazer previsões não muda a natureza do ato. E ele cita alguma base para isso? Cita um trecho de Timóteo que alerta sobre espíritos enganadores e, olha o peso, doutrinas de demônios que surgiriam nos últimos tempos. Entendo a crítica do artigo a esses grupos que praticam o que ele chama de adivinhação com roupagem cristã. Mas, ao citar doutrinas de demônios, o autor não está usando uma linguagem um pouco extrema. Sem dúvida. É uma linguagem forte. Ele corre o risco de alienar pessoas que, de repente, acreditam genuinamente estar exercendo um dom espiritual. Com certeza. E o artigo não se esquiva disso. O ponto que ele parece querer defender é que o problema não estaria na intenção da pessoa, mas no princípio por trás da prática. O texto argumenta que a busca por desvendar o futuro por conta própria, mesmo com uma motivação religiosa, se afasta do princípio da fé. E a fé, nesse caso, seria confiar no plano revelado sem precisar desses spoilers. É uma distinção teológica bem rigorosa. Uau! Então, a crítica não é só sobre práticas de adivinhação, mas sobre algo mais sutil. É sobre abandonar a fé mesmo estando dentro da igreja? Exatamente. Isso é uma acusação bem séria. O que exatamente ele quer dizer com a fé nesse contexto? É a fé em Deus ou fé num sistema de regras como as que ele mesmo está prestes a apresentar? Essa é uma ótima pergunta. Pelo que o texto desenvolve, a fé aqui parece ser a confiança no plano geral de Deus, na implantação do reino eterno, como o artigo chama. Em oposição a uma fé que precisa de validação constante. Isso. Uma fé que precisa de previsões e sinais imediatos. E o mais interessante é que o autor expande isso para além da religião. Como assim? Ele sugere que o mesmo impulso leva pessoas sem religião a se fascinarem por mitologias antigas, lendas egípcias, gregas. É a mesma busca humana por desvendar o mistério, por encontrar padrões ocultos. Ok, peguei a crítica à adivinhação. Mas isso nos deixa com um problema. Se não é para prever o futuro de forma direta, e a linguagem dos textos proféticos é tão complexa, cheia de imagens estranhas, como alguém pode entender qualquer coisa?
Parece um beco sem saída, né? Exato. O artigo oferece alguma chave para essa fechadura. Oferece. E é aqui que a análise fica realmente prática. O autor nos diz que o primeiro passo é parar de ler tudo como um código secreto ou, o oposto, tudo como um jornal. Certo. Ele divide a linguagem profética em duas grandes avenidas de interpretação: a literal e a simbólica. E é na interação entre as duas que as coisas começam a fazer sentido. Vamos começar pela linguagem literal, então. Como o artigo a define? Ele a subdivide em duas categorias. A primeira são as coisas terrestres, basicamente descrições de eventos que acontecem na Terra. Ok. O ponto crucial aqui, segundo o texto, é que os profetas do passado usaram o vocabulário e a tecnologia da sua própria época para descrever realidades futuras que eles não podiam compreender completamente. Isso me lembra uma analogia. É como se um de nós fosse enviado de volta para Roma Antiga e tentasse descrever um tanque de guerra. Boa. A gente não teria a palavra tanque. Talvez o descrevesse como uma carruagem de metal impenetrável que cospe fogo e se move sem cavalos. Exato. A descrição é literal do que se vê, mas as palavras são do século I. É essa a lógica. Perfeito. É exatamente essa barreira de tradução cultural e tecnológica que o artigo aponta. E a segunda categoria? A segunda categoria de linguagem literal são as coisas celestes. São visões do céu, de anjos, do trono de Deus, mas, de novo, descritas com um dicionário terrestre. Ah, entendi. O exemplo clássico do artigo é a visão do apóstolo João em Patmos. Ele vê cavaleiros. O artigo argumenta que João está descrevendo literalmente o que ele viu, mas usou o conceito de cavaleiro porque era um meio de transporte mais poderoso e rápido que ele conhecia, entende? Ele traduziu uma visão celestial para a linguagem do tempo dele. Exatamente. Certo. Isso faz sentido. Mas e a outra avenida, a linguagem simbólica? É aí que a maioria das pessoas se perde, com dragões, bestas e números estranhos. O artigo dá alguma regra para navegar nisso? Sim, ele oferece o que chama de uma regra de ouro, e ela é bem contraintuitiva. Qual é? A ação é sempre literal, mas o sujeito da ação é simbólico. O desafio, portanto, não é interpretar a ação, mas sim decodificar quem ou o que é o sujeito que a pratica. Uma vez que você decifra o símbolo do sujeito, a ação que ele realiza deve ser entendida de forma direta. Espere. A ação é sempre literal. Parece uma regra muito rígida. Por exemplo, na famosa visão da besta que sobe do mar. A ação é subir do mar. Isso é para ser entendido literalmente? Que uma criatura física vai sair do oceano? Essa é a pergunta-chave. Ou a própria ação pode ser simbólica nesse caso? É aí que a interpretação fica sutil. Segundo a lógica do artigo, a ação literal é a ascensão ao poder, o ato de surgir. O mar, nesse caso, não é o sujeito, mas o cenário da ação. Certo. E o mar é frequentemente usado na Bíblia como um símbolo para a humanidade caótica, para as nações em tumulto. Então a ação literal é surgir. E o contexto simbólico nos diz de onde esse poder surge, do meio dos povos. Entendi. A regra se mantém, mas exige que se decodifique todos os elementos da cena, não apenas o ator principal. Isso. É uma abordagem quase forense. A ação é o quê e o símbolo é o quem. O artigo dá um exemplo mais simples para ilustrar isso. Sim, ele usa a parábola do fermento, de Mateus 13. A passagem diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha. Certo. Pela regra do artigo, o reino dos céus é o conceito literal. Os sujeitos, o fermento e a mulher são simbólicos. O fermento representaria a pregação do evangelho e a mulher, a igreja. E a ação de levedar. A ação de levedar, de fazer a massa crescer, seria então literal. O crescimento real e expansivo do evangelho no mundo. A ação é real, os agentes são simbólicos. Essa regra sobre a ação literal e o sujeito simbólico é uma ferramenta poderosa. Mas a linguagem profética é famosa por seus estilos diferentes, né? A parábola do fermento é um exemplo, mas o artigo detalha outros modelos, certo? Como ele os categoriza? Sim, ele vai para um nível ainda mais detalhado e apresenta 5 modelos literais especiais.
Basicamente, as figuras de linguagem que a profecia usa. E a primeira? A primeira e mais simples é o símile. É uma comparação direta, explícita, que sempre usa palavras como semelhante a ou como. Como no próprio exemplo da parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Exatamente. É a forma mais didática de criar uma ponte entre uma ideia abstrata e uma imagem concreta. E depois do símile, o que vem? A metáfora é uma comparação indireta, mais ousada. Em vez de dizer que algo é como outra coisa, ela afirma que algo é outra coisa. Ah, certo. O exemplo do texto é Jesus dizendo: "Eu sou o pão da vida", ou "Vós sois a luz do mundo". A identidade é declarada, não apenas comparada. A conexão é mais forte, mais impactante e exige um pequeno salto interpretativo. Ok. Símile compara, metáfora identifica. O próximo da lista é a parábola, que a gente já mencionou. O artigo a descreve como um símile ampliado, uma história inteira construída em torno de uma comparação. Isso. Mas o ponto mais provocador que o texto levanta sobre as parábolas é a citação do propósito delas. Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isso é muito estranho. A história não deveria servir para esclarecer. É um paradoxo fascinante, né? A interpretação que o artigo sugere é que a parábola funciona como um filtro. Um filtro. Sim, para aqueles com a mente e o coração abertos, a história ilumina a verdade de uma forma inesquecível. Mas para os céticos ou desinteressados, soa apenas como uma historinha qualquer, sabe? E a mensagem mais profunda passa despercebida. A clareza da mensagem dependeria da predisposição de quem a recebe. Exatamente. Isso nos leva à alegoria, que o artigo diz ser uma metáfora ampliada. Qual a diferença na prática de uma parábola? A alegoria é mais complexa. Nela, quase todos os elementos da história são simbólicos e se interligam para criar um grande quadro. É aqui que a gente volta para a visão da besta que sobe do mar. Certo, a da criatura estranha. Isso. O texto descreve a criatura com 10 chifres, 7 cabeças, corpo de leopardo, pés de urso e boca de leão. Espera um pouco, isso é denso. Então, cada parte da criatura, os pés de urso, a boca de leão, não é um símbolo solto, mas uma referência a um império específico do passado? Sim. O artigo está sugerindo que o profeta está criando um Frankenstein de impérios para descrever uma entidade futura. É exatamente essa a ideia. É uma colagem histórica para pintar um retrato do futuro. Cada peça carrega o peso simbólico de um império que já existiu. Como, por exemplo? A força da Babilônia, que era o leão. A velocidade da Medo-Pérsia, o urso. A astúcia da Grécia, o leopardo. Isso torna a visão muito mais rica do que simplesmente dizer um reino mau vai surgir. É um sistema simbólico completo dentro de uma única imagem. Perfeito. E qual é a última ferramenta desse kit literário? O provérbio. O artigo o define como uma parábola ou alegoria condensada. A versão microblogging da sabedoria divina. Ah, boa. É isso. Feita para ser lembrada e aplicada no dia a dia. Se a alegoria é um romance épico, o provérbio é um tweet de sabedoria. O foco é menos na profecia do futuro e mais no aspecto moral e ético da vida. Justiça, sabedoria, relacionamentos. Entendi. E o que é notável aqui é que essas não são apenas figuras de linguagem aleatórias. O artigo as apresenta como um sistema. Começa com o símile, a comparação mais simples, e vai se tornando mais complexo até chegar na alegoria, que é um universo simbólico completo. É como se o texto estivesse nos ensinando a ler, do ABC da metáfora até a literatura avançada da visão de Apocalipse. Exato. A grande sacada é que a profecia, segundo essa visão, não é vaga. Ela tem uma gramática própria. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente discutiu, o artigo Escatologia 7 nos propõe uma mudança radical de perspectiva. A profecia bíblica não seria sobre adivinhar o futuro, mas sobre entender um plano divino já traçado. Isso. E para isso, o texto descarta a adivinação. E, em troca, nos entrega um manual de instruções, um conjunto de ferramentas literárias para decodificar essa linguagem que parece tão misteriosa. Exatamente.
E o artigo termina com uma frase curta em latim: "Da lucem Domini", que significa "dá-nos a luz, Senhor". Uma conclusão interessante. Muito. Porque mesmo depois de apresentar todas essas regras e ferramentas técnicas símiles, metáforas, a regra da ação literal, o autor termina com um pedido de iluminação. Hum, Isso sugere que a análise técnica, por si só, não é suficiente. Ela é um caminho, mas a compreensão final depende de um elemento que está além da própria técnica. Isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. O artigo apresenta uma estrutura muito definida, quase como regras gramaticais, para interpretar textos que muitos consideram abertos e misteriosos. Sim. A questão que fica é: ao fornecer essas regras e essa gramática, essa abordagem realmente enriquece a compreensão e traz a tal luz que o autor pede? Ou, pelo contrário, ela arrisca colocar a imensidão de uma revelação divina dentro de uma caixa muito pequena e rígida, limitando a possibilidade de uma interpretação mais pessoal e fluida?